unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. Bom dia, bom domingo! Está no ar o Mundo Cooperativo especial de fim de semana. Hoje no programa tem uma dica importante para você pecuarista sobre a febre aftosa. A febre aftosa, pelo sintoma, ela não é mortal para o gado. O problema dela realmente é o econômico, né? O animal deixa de comer, deixa de ganhar peso, consequentemente diminui a produção leiteira. Você vai ver também como a educação é capaz de transformar a realidade do campo. A gente tem a vivência, a gente tem a experiência do produtor que conta muito, que completa, né, toda a teoria que a gente consegue enxergar dentro da sala de aula. Tem ainda dicas sobre as condições do tempo neste mês de maio. O mês de maio é o segundo mês de transição, né? Entre o verão quente e chuvoso, que terminou, né, no trimestre de janeiro, fevereiro e março, e, né, o segundo mês já se avançando, já chegando ali no meio do ano, né, no trimestre do inverno. E ainda as notícias do agronegócio brasileiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mundo Cooperativo. Filhos e netos de produtores rurais encontraram na educação uma forma de melhorar a qualidade de vida e a produtividade nas fazendas das famílias. Eu e o cinegrafista Leonardo Merson vamos contar essa história, que vem lá do sul do estado. O campo, uma verdadeira sala de aula. A gente tem a vivência, a gente tem a experiência do produtor que conta muito, que completa, né, toda a teoria que a gente consegue enxergar dentro da sala de aula. Nós consideramos todo o campo um laboratório. Não tem condição de você formar um bom profissional de nível superior, principalmente nas ciências agrárias, se não houver o campo acoplado à sala de aula, aos laboratórios. Então o campo, para nós, ele é chamado laboratório por isso. Cada situação requer um atendimento diferenciado. Alegre, sul do Espírito Santo, numa região dominada pela produção de café, o grande destaque vem da educação. Eu sou filho de agricultor, desde criança sempre tive contato com a zona rural, muito específico na área do café. Meu pai é produtor de café, então desde pequeno sempre ajudei na produção. Só que meu pai nunca quis que eu ficasse na roça trabalhando com café, que ele não queria que eu tivesse o sofrimento que ele tem, porque hoje a gente sabe que a zona rural tem um pouco de sofrimento. Mas aí ele pediu para mim sair da roça, vir estudar para poder aprender alguma coisa, para poder melhorar a nossa produção. Então desde aí que eu resolvi vir para cá estudar para tentar aprender alguma coisa para arrumar um serviço e melhorar as condições de trabalho do meu pai lá na nossa propriedade. Eu sou técnica de campo, né? Eu atendo 2 municípios. Aqui o município de Alegre, eu atendo a comunidade Celina e Sumidouro, e o município de Divino São Lourenço. A educação é tudo, né? É uma coisa que ninguém tira da gente, né? O estudo, o aprendizado, ninguém tira isso da gente. Então é tudo que a gente tem. O ensino superior é uma qualificação a mais que a gente pode ter no currículo, né? No caso do café, né, extraordinária, porque o ensino médio às vezes não dimensiona tudo que o ensino superior na área de café pode proporcionar para a gente. E essa nova realidade vivida por filhos e netos de produtores rurais se deve ao trabalho desenvolvido no Instituto Federal do Espírito Santo. Nós temos hoje no Instituto Federal do Espírito Santo cursos voltados para o desenvolvimento. O curso específico de cafeicultura, ele veio para alavancar esse desenvolvimento da cafeicultura da região. Então nós montamos um curso focado no modelo da cafeicultura de montanha, de base familiar, a agricultura que é feita todo a braço mesmo, né? O pai, a mãe, os filhos trabalhando. Então, quando o aluno percebeu que tinha essa oportunidade para estudar, olha bem, nós estamos falando de uma região que tem um IDH baixo e a questão da vulnerabilidade social.
Então, por exemplo, é normal acontecer êxodo rural em todos os municípios que atendemos. Quando conseguimos fazer com que o café desse mais resposta em volume de café produzido e qualidade, o filho começa a entender que ali está o futuro dele, e grande parte dos pais já nos dizem que os seus filhos estão pensando novamente, ou melhor, para ficarem tocando os negócios da família. Quem vê o Eduardo assim, de frente para o computador, nem imagina como era a vida há anos atrás. Eu era produtor, porém assim, muito limitado. Fazia pouco uso de tecnologias, né, que a gente não tinha muito acesso às informações. Ele entrou na faculdade aos 42 anos. Não foi fácil. Hoje, continua em campo, mas ajudando os produtores com a formação profissional. Após o curso, eu percebi o quanto é importante o uso da tecnologia, né? Porque aí a gente adquire a informação, a gente aprende a usar a tecnologia, a gente vê a inovação, a evolução que vem acontecendo, né? Sobretudo na cafeicultura da nossa região, onde a gente atua. Então, para mim, a educação foi uma coisa fundamental para a evolução da minha profissão. Além da teoria e da prática, os alunos ainda têm a oportunidade de trabalhar com o que aprenderam. Em 2010, o Instituto criou uma empresa júnior para empregar a mão de obra formada pela academia. Em 2017, eu entrei aqui no IFES de Alegre como aluno do curso de cafeicultura e no mesmo ano eu me tornei membro da Caparó Júnior. No ano seguinte, 2018, eu acabei virando presidente da Caparó Júnior por 2 anos. E assim que eu me formei, em 2019, eu me desliguei de presidente e de aluno e de membro. E no mês seguinte já entrei como prestador de serviço da Caparó Júnior. A Caparó Júnior é uma empresa que já tem 10 anos, sempre vem fazendo um trabalho de orientação dos produtores, desde a parte de implantação, condução de lavouras, controle de pragas e doenças, até a parte final, que é a classificação e degustação. E é um trabalho que tem muita confiança por parte dos produtores, por conta da gente não ter nenhum vínculo com venda de insumos, nem compra de café, os produtores ficam muito à vontade com a gente. Então a gente tem liberdade de chegar, entrar na casa do produtor, tomar um café, almoçar, porque é uma relação de confiança que os produtores têm com a gente. E a gente tem conseguido muitos resultados satisfatórios, tanto em questão de ganho de produtividade, redução de custos, melhoria na qualidade e que é uma das coisas principais, que é o produtor ter uma agregação de valor final na venda do seu café, com a melhoria da qualidade. Quando nasceu a Caparó Júnior, eu já era produtor de café e me interessei. Na verdade, não acreditei muito, mas os meninos... O trabalho dos meninos é diferenciado e a gente começou tudo do início ali, com análise de solo e tudo mais, nutrição da planta. E hoje, em resposta disso daí, a gente está com ótima produção. Os meninos estão sempre presentes, mesmo quando eles estão atarefados, tipo assim, que são vários produtores, né? A gente liga ou marca uma visita, eles vão. Se puder resolver por telefone também, resolve. Estão sempre presentes. Isso é muito importante para nós produtores. Nós começamos com contratos e atendimentos a 200 famílias. Hoje são mais de 1.700 famílias. Nós começamos em 5 municípios. Hoje estamos em mais de 38. Nós tínhamos poucos serviços eram ligados propriamente à questão de aumento de produção, produtividade, etc. Hoje nós estamos também dentro do contexto da oferta brasileira de cafés especiais. Temos uma escola dentro da escola. Então, o laboratório chamado Caparó Júnior é uma escola que tem os ex-alunos prestando serviços, nós temos os atuais alunos aprendendo com os mais antigos, e temos os irmãos deles, os parentes, os vizinhos que começam a ficar antenados. Olha, está acontecendo alguma coisa com a cafeicultura, e isso se deve a essa parceria da instituição de ensino com o meio produtivo. Ao longo dos últimos 10 anos, o trabalho desenvolvido pelos estudantes e também pelos profissionais formados pelo Instituto Federal do Espírito Santo trouxe muitas conquistas para a região. A maior delas, a indicação geográfica do café do Caparaó. Quando você tem o reconhecimento dessa região, que faz cafés muito bons, excelentes cafés, e agora reconhecido também a questão do terroir, um perfil sensorial diferenciado, isso para nós traz como perspectiva de futuro o conceito de regularidade, de volume
né? Porque nós estamos falando da região de 2.460.000 sacas de café arábica. Nós temos aí diversos cafés já exportados. O mundo já começa a reconhecer essa marca chamada Caparaó, seja pelos eventos que já houve, feiras internacionais na Europa, nos Estados Unidos, concursos, etc. Nós temos dezenas, eu poderia dizer quase uma centena de provadores do mundo que já vieram provar os cafés do Caparaó. Então isso consolida e dá base para os passos que virão. Cara, eu me sinto honrado, né? Extremamente realizado por ter feito parte, né? Mesmo que seja minimamente, mas desse processo que eu acredito que vai agregar muito para a produção de cafés especiais da região do Caparaó. É o primeiro passo para uma coisa muito boa que está por vir ainda. A indicação geográfica que foi aprovada agora, né? Ela é um resultado desses 10 anos de trabalho que a Caparaó Júnior vem desenvolvendo juntamente com seus parceiros, né? Então isso é um resultado muito gratificante para todos nós que fizemos parte dessa história, dessa construção, dessa conquista. Estamos muito felizes com esse resultado. Depois de tudo isso que vimos e ouvimos, a educação ainda é capaz de proporcionar sonhos. Sonhos bem reais. Eu espero ser uma degustadora profissional um dia e poder ajudar não só a Caparaó Júnior, outras comunidades. Por exemplo, a mim, eu penso voltar para a minha comunidade e ajudar lá, na área da cafeicultura. Acho que a gente tem muito a aprender ainda, muito a crescer, né? Eu sou recém-formado, tenho 1 ano só de trabalho. Acredito que eu tenho uma experiência boa de degustação, mas a gente nunca está satisfeito. A gente está sempre querendo aprender um pouco mais, né, escutar as pessoas, ver as experiências dos produtores no campo, né, participar de muitos concursos, mostras de café. Isso tudo sempre agrega muito no nosso currículo, né, nossa bagagem, né? Eu espero continuar nesse caminho, né? Principalmente aí na parte da qualidade, a poder estar levando melhorias para os produtores, para eles poderem estar sempre melhorando a qualidade dos seus cafés, tendo uma agregação maior de valor e sempre buscando conhecimento, para poder levar ao campo o que tem de melhor para os produtores. Legal, né? A educação, sem dúvida, é capaz de transformar o mundo. Rápido intervalo aqui no Mundo Cooperativo e nós voltamos já já. Esta semana você acompanhou aqui no Mundo Cooperativo o início da campanha de vacinação contra a febre aftosa. E esse é o tema da coluna Nosso Campo deste domingo com a Renata Erler. Ei, Renata, bem-vinda novamente. Bom dia, Bruno. Obrigada. Bom dia, pessoal. Ao longo da semana a gente explicou o que é a febre aftosa, os prejuízos dela. Mas, Renata, pensando num rebanho, qual que é o prejuízo de uma febre aftosa para um rebanho? Bruno, a febre aftosa, pelo sintoma, ela não é mortal para o gado. O problema dela realmente é o econômico, né? O animal deixa de comer, deixa de ganhar peso, consequentemente diminui a produção leiteira. É aquele animal que fica sofrendo. Então, assim, implica até em relação a bem-estar animal. E ela é uma doença que ela se multiplica muito rápido, é uma doença viral. Então, o prejuízo econômico causado por ela é muito grande, porque nunca vai ficar em um animal só. Ela vai se multiplicar muito rápido pelo rebanho, né? E, inclusive, por isso que existe essa barreira sanitária gigantesca, porque ela provoca um prejuízo muito grande econômico e ela se multiplica muito rápido. E é um vírus que ele pode ficar vivo ali numa carne congelada, por exemplo, muito tempo. Para o ser humano não é problema, né? A febre aftosa ela não afeta a gente como ser humano. Mas se ela está numa carne congelada, na minha casa, eu fui lá, eu tive contato e eu entrei numa fazenda, eu levei esse vírus para lá. E por que a vacinação acontece numa faixa etária do animal? Então, na verdade, são 2 etapas, né? Em uma etapa, vacina o gado inteiro. E na segunda etapa, animais até de 24 meses. Isso. Porque esses animais mais jovens têm que ter um reforço da vacina. Só esses animais mais jovens? Só essa fase. Depois eles passam a receber, depois dessa idade, é só uma dose anual
e já é suficiente. Você falou no prejuízo econômico para o produtor, mas também há prejuízo econômico para quem compra essa carne lá fora, né? A pessoa não compra carne de região onde a febre aftosa está presente. Não, a não ser que ela, por exemplo, o Brasil é considerado livre de aftosa por vacinação. Se houver algum caso comprovado aqui de aftosa, provavelmente a gente não vai conseguir, nós vamos ter a nossa exportação bloqueada, exatamente, eles não vão querer receber. Exatamente por isso, é lógico que para eles também vai gerar prejuízo, porque é um fornecedor que vai deixar de entregar, mas ele prefere assumir esse prejuízo de não receber do que correr o risco de infectar o rebanho dele, por exemplo, do país dele. Então, é um problema que vai muito além da sua fazenda, né? Às vezes a pessoa, a febre aftosa não vai matar o animal, vai dar uma afta na boca, vai ferir a pata do animal, a unha, né? Porque entre os dedos ela também provoca algumas feridas, mas ele vai acabar se curando. O problema é que ele vai demorar muito tempo para se curar, ela abre porta para outras doenças. E aí você passa ali, não tem tratamento, né? Não tem um tratamento específico para a febre aftosa. E aí você passa 1 mês, 2 meses com um animal convalescente e não vai ser um animal, como eu falei, isso se multiplica. E para o fornecedor é complicado, porque quando ele assume esse risco, ele não está assumindo só o risco da empresa dele, que é uma distribuidora de carne, mas ele pode estar levando uma doença para o país dele que vai provocar um prejuízo gigantesco. E é por isso que é muito importante, por exemplo, o selo de inspeção desse animal? Sim, porque o selo ele funciona como uma comprovação que aquele alimento foi inspecionado, é livre daquela doença e dá a segurança de quem vai receber. Então é muito importante ter o selo que comprova, né? Que aquela carne passou por todo, não só a carne, mas leite, queijo, enfim, que passou por todo um processo de inspeção e que é seguro não só para a pessoa que vai consumir, mas também não vai te usar como um carreador de doença para outras fazendas, para outros animais, enfim. Vou repetir uma pergunta que eu fiz ao longo da semana para o nosso entrevistado do IDAF, um médico veterinário responsável pelo programa de vacinação. Nós temos algumas regiões do país livres de febre aftosa sem vacinação. O que leva uma região a se tornar livre de febre aftosa sem vacinação? E há um tempo para isso acontecer? Então, são vários anos sem nenhum caso sendo apresentado e quando o Estado, né, quando essa cidade, quando o Estado assume essa possibilidade, eu não tenho casos de febre aftosa aqui durante X anos, não é um período específico estabelecido, mas ele quer ser livre sem vacinação. É como se fosse uma sanção, porque aí ele passa um período sem poder comercializar animais vivos com outros estados. Só dentro do próprio estado? Só dentro do próprio estado. Tem o lado positivo e tem o lado negativo. O lado positivo é que dentro do estado a pecuária com certeza vai se desenvolver em todas as suas categorias, em cria, recria e engorda, porque ele não vai poder receber animal de fora. E qual é o ponto negativo? Porque dependendo do tamanho do rebanho dele, isso vai levar muito tempo, né? Então, às vezes ele vai ficar limitado. Por exemplo, para o Espírito Santo, é lógico, a gente queria ser livre de febre aftosa sem a vacinação também. Só que a gente ainda conta com uma entrada muito grande de animais de Minas Gerais, por exemplo, de bezerrada que vem de Minas, de alguns animais para recria e engorda, que são comprados fora, porque o nosso rebanho é relativamente pequeno. Então, a nossa atividade de cria, para dar suporte ao que a gente necessita de animais para o abate, ela teria que se desenvolver muito. Se acontece aqui a gente ficar livre, é bom porque ficou livre, mas ao mesmo tempo é desafiador para o pecuarista e para o mercado local, para o mercado estadual de carne, que ficaria limitado em relação à quantidade de animais abatidos, porque não ia poder receber animal de fora. Nós somos um estado pequeno. Então, talvez nessa situação, se a gente fizesse uma ação em conjunto com Minas Gerais, Espírito Santo e Minas estarão fora
não precisa vacinar, é livre da vacinação de febre aftosa que não tem aftose. Para a gente, talvez essa ação em conjunto seja mais interessante. A gente sozinho vai... Então, tem alguns complicadores, entendeu? Não é só ser livre porque não tem casos, né? Tem uma situação toda econômica do mercado da carne aí que envolve essa batida de martelo, né? Vamos deixar então claro, Renata, quem deve vacinar, a vacinação já está valendo e por que ela é importante? Deixa o recado aí para a turma. Isso. Bom, a gente precisa vacinar por causa das barreiras sanitárias. Como eu disse no início, né, é muito importante porque a gente provoca um prejuízo generalizado de uma doença que se multiplica muito rápido. Enfim, e aí para a gente ter segurança, né? Porque a gente, nesse caso, a aftosa, ela não é só para você, para a sua fazenda, é para o seu vizinho, é para um país inteiro. Se aparece um animal com febre aftosa dentro da sua fazenda, não é só a sua fazenda que vai ser afetada, mas você vai criar uma barreira que vai envolver um país inteiro e vai ficar todo um trabalho em xeque. Então, ela é extremamente importante. Tá? Então, vacine o seu animal, não deixe espaço para que uma doença como essa te afete, te dê prejuízo e aí provoque, enfim, você não poder vender animais, você ter que abater abater não, né? Que é realmente... exterminar, né? Exterminar seus animais, então assim, não corra esse risco. Não é porque é uma doença que não afeta o ser humano, não quer dizer que não seja sério, é muito sério. Precisa ser vacinado. Agora, no Espírito Santo, são os animais de até 24 meses. Né? A vacina geral do rebanho todo ela acontece em novembro aqui no estado. É um pouco diferente até do resto do Brasil, porque enquanto aqui a gente está na segunda fase, é a primeira fase no restante do Brasil. Então, para os outros estados, todos os animais agora e até 24 meses lá em novembro. Aqui no Espírito Santo, especificamente, a gente está na segunda fase. Então, é a vacina de reforço, né, que a gente diz, são os animais jovens, animais de até 24 meses. Então, seja um pecuarista responsável, não deixe de vacinar, porque um vacilo você pode provocar um problema a nível nacional. E é muito sério isso, a gente precisa ter muita responsabilidade em relação a isso. É verdade, é um assunto sério, um assunto importante, por isso que está presente aqui na nossa coluna, Nosso Campo, no Mundo Cooperativo Especial de fim de semana. Renata, obrigado pela participação mais uma vez aqui neste Domingão. Eu que agradeço a oportunidade, Bruno. Um bom domingo a todos e grande abraço. E vacine. O Mundo Cooperativo vai para um rápido intervalo, nós voltamos já já. Já voltamos com o Mundo Cooperativo e eu te convido para acompanhar uma história de cidadania, em que o cooperativismo é o grande protagonista. Falar a verdade, foi um sonho maravilhoso para mim, que eu nunca sonhava na minha vida que a minha casa ia ficar desse jeito, entendeu? Nunca imaginei, mas graças a Deus, a Unimed, o Banco Bem. Já imaginou como seria tão difícil viver em condições precárias de saneamento básico? Pois é, foi pensando nisso que um projeto da Unimed Vitória nasceu, para levar saúde a quem precisa. E a dona Sônia foi uma das contempladas. Para minha família vai me dar muita coisa, sabe por causa de quê? Porque uma casa dessa melhor, entendeu? Ter mais limpeza, saúde, entendeu? Graças a Deus. E tentar melhorar o máximo possível e tudo para nós tentar ela como está. O projeto é voltado para moradias em alta situação de vulnerabilidade social. E ao todo, 4 residências foram repaginadas. Elas fazem parte do Território do Bem, que são os bairros Gurijica, Morro do Jaburu e São Benedito, em Vitória. Olhem bem como a casa da dona Sônia era. E agora, como ela ficou. Foram 9 meses de reforma e ao longo desse tempo a dona Sônia precisou conter a ansiedade. Agora, com a casa pronta, começa uma nova etapa na vida da família Nascimento. Chegou num bom momento, só por causa de quê? Porque a gente está passando uma crise bem para nós agora que a gente está passando, entendeu?
para continuar igual a gente tá, igual agora, graças a Deus, com uma casa dessa, pensar em limpar ela limpa, direitinha, para não ter aglomeração também dentro de casa, todo mundo quietinho, entendeu? E manter ela muito limpa para não pegar nenhuma doença. O arquiteto do projeto faz parte da Associação 118 e ele contou sobre a experiência dessa ação. É uma reforma bem impactante, né? Mas é um processo como qualquer outra obra normal, né? Acho que a gente tem que levar em consideração isso. E assim, é um projeto que nós escrevemos para o Instituto Unimed, né? Também em consonância com uma vontade já dos presidentes e tudo mais. E assim, a gente coordenou todo o projeto, com o apoio também do Instituto e do Ateliê de Ideias. E hoje a gente está entregando mais uma casa aqui, né? É isso, né? Reestruturação de tudo, né? Eu não faço só o projeto, a gente vem fazer a seleção das famílias, né? Vem andar pelo território, conversar com as pessoas. O Saúde Habitacional é uma parceria do Instituto Unimed Vitória com as associações Ateliê de Ideias e 118, um esforço que também é fruto do cooperativismo. Esse projeto nosso, Saúde Habitacional, é um projeto que visa restaurar a dignidade às famílias que fazem parte do território do bem. É um projeto a muitas mãos, envolve a Unimed Vitória, o Instituto Unimed, o 118 e o Ateliê de Ideias. Posteriormente, outras instituições se juntaram, mas todos nós com esse objetivo de levar dignidade, de restaurar estes lares que a gente precisa adequar e de levar realmente saúde a essas famílias. Dentro do cooperativismo, nós temos uma preocupação muito grande com o entorno e o território do bem é o nosso entorno. Então nós trabalhamos para melhorar a vida do cooperado, dos nossos clientes e do nosso entorno. Então está muito alinhado com os nossos valores, especialmente com a melhoria da qualidade de vida e proporcionando saúde a todos, porque o nosso objetivo é cuidar. Além da reforma e de todas as melhorias, o projeto também leva dignidade a esses moradores. É ter o mesmo acesso à saúde básica do que qualquer outro cidadão. Uma conquista, principalmente para a comunidade. Pois é, para a gente é uma satisfação, né? Porque a gente dá dignidade e a gente forma cidadão, né? Porque uma casa, ela é o topo de tudo, né? O pilar de uma família, né? Então, uma família que tem uma casa digna, uma casa decente, ela vive melhor e consegue conquistar seus objetivos. Eu te disse que cidadania combinava muito bem com cooperativismo. Fica a dica. Agora, o nosso assunto é a colheita de café na região das Matas de Minas, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. É sobre isso que eu converso com o presidente da cooperativa dos cafeicultores de Lajinha, a Cocafé, o Fernando Cerqueira. Vamos começar com um balanço do ano passado. Como foi o ano de 2020 para a Cocafé? Olá, Bruno. É um prazer estar aqui falando com você e com todos os seus ouvintes. O ano de 2020 foi um ano desafiante, não somente para nós, mas para todo mundo que está vivo nesse planeta, né? As empresas tiveram que se superar muito, mas foi um bom ano, regionalmente, principalmente para o agro, a nível de Brasil, a nível de mundo. O agro teve um dos seus melhores momentos. Nós temos aí um dólar muito valorizado, nós tivemos uma produção espetacular em toda a região, batemos recorde de produção, consequentemente batemos recorde de recebimento, de faturamento dentro da cooperativa. Então, tirando o episódio pandemia, nós não temos nada a reclamar do 2020, só comemorar. E quais os benefícios oferecidos aos cooperados com as sobras do ano passado? Consequentemente, com um bom resultado, faturamento muito bom, nós também tivemos recorde a nível de sobras líquidas dentro da cooperativa. 50% dessas sobras ela vai estatutariamente para um fundo de reserva, para um FATES, e os outros 50% praticamente nós revertemos na integralidade para o cooperado. Parte nós distribuímos na sua conta capital, proporcional
ao movimento que ele fez, parte nós retornamos para que ele pudesse adquirir sacaria e trazer seu produto, parte nós destinamos para melhoria em assistência técnica, parte nós destinamos para a construção de uma sede. Enfim, toda sobra ela é revertida em benefício do cooperado. Agora nós chegamos a 2021. Qual a expectativa da safra? Nós temos aí um ano de 2021 com a expectativa de uma safra mais baixa do que foi a safra 2020, principalmente em função da bienalidade, não tanto o fator climático. Regionalmente, a parte aqui de Matas de Minas, Montanhas do Espírito Santo, não sofreu tanta estiagem quanto algumas regiões brasileiras, né? Então, nós tivemos um bom regime de chuva, tivemos um tempo ótimo, mas mesmo assim a safra vai quebrar. Mas vai quebrar em função da bienalidade. Nós produzimos muito em 2020, 2021, consequentemente, a gente entra numa fase de bienalidade baixa. E a pandemia? 2020 foi um preparativo para 2021? Olha, a pandemia no ano de 2020 nos ensinou a ser mais resilientes, né? Porque no início do 2020 nós tínhamos uma expectativa que até o final de 2020 nós teríamos a pandemia encerrada. Nós entramos agora no 2021 e vimos que nós vamos ter uma pandemia aí ainda estendida. Então, apesar de todos os aprendizados de 2020, todos os dias nós também temos que nos reinventar, nós temos que reaprender, porque fatos novos surgem, a vacinação está aí, mas está de forma extremamente lenta, então continua nos preocupando. Então o que nós conversamos muito, que nós fiquemos atentos, que nós façamos todos os trabalhos de prevenção e que nós tomemos cuidado, porque saúde é a coisa mais importante que o ser humano tem. A vida vale mais do que qualquer coisa. E a Cocafé está atenta a isso, fazendo campanhas educativas, fazendo trabalhos constantes para que nós não relaxemos, nós não baixemos a guarda. Presidente, quais os cuidados que os cooperados devem ter na colheita deste ano? A colheita chega aí com um desafio não maior nem menor do que foi em 2020. Né? Os cuidados preventivos, aqueles normais, os transportes de companheiro precisam ser feitos de forma adequada, seguindo a legislação, usando o álcool, usando máscara, tomando todos os cuidados. Nós conseguimos fazer com um aprendizado baixíssimo no ano 2020, nós não sabíamos nada da pandemia. E agora em 2021 sabemos um pouquinho mais, não sabemos tudo não, mas sabemos um pouquinho mais. E esse trabalho preventivo nós já estamos iniciando, um trabalho, uma campanha em rádio, uma campanha através do nosso site, indicando os cuidados que o produtor precisa ter nesse momento de colheita que é tão importante para nós. Conta pra gente, para onde vai o café produzido pela Cocafé? O nosso café, que é produzido regionalmente, é um café de alta qualidade, então boa parte dele, a maior parte, é destinado para exportação. Nem todas feitas diretamente pela cooperativa, mas indiretamente pelos exportadores que nós trabalhamos com ele. Vai para o mundo inteiro. Hoje não tem um lugar que vai o café da nossa região, vai para o mundo inteiro. A gente sabe que a cooperativa faz parte do Fair Trade, do comércio justo. Quais os benefícios, presidente? Olha, o Fair Trade faz parte da nossa vida aí há mais de 15 anos. O Fair Trade foi muito importante para a cooperativa, principalmente nesse período de desenvolvimento da cooperativa. E uma das funções do Fair Trade é justamente trabalhar com preços mínimos, preços mais justos para a cadeia produtiva, no nosso caso do café, mas tem outras cadeias produtivas que o Fair Trade também trabalha e ajuda muito a desenvolver os pequenos grupos de cooperados. Então, o balanço do Fair Trade foi muito positivo para nós. Presidente, eu agradeço demais a participação do senhor aqui no Mundo Cooperativo conosco. Muito obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes. É muito importante e é bacana a gente poder compartilhar
essa nossa realidade aqui. Porque cooperativismo é a gente que faz, cooperativismo é a gente que usufrui. E o cooperativismo crescendo, cresce toda uma cadeia de sustentabilidade regional. Ganha produtor, ganha o cooperado, ganha a comunidade, ganha todos os agentes dessa cadeia e ganha a cooperativa. Obrigado mais uma vez. A safra de noz pecan na região sul do país deve ser recorde este ano. Boa notícia para os produtores e também para o mercado de trabalho, já que mais de 3.000 pessoas devem ser contratadas para a época da colheita. É com o abraço dessa espécie de guarda-chuva que a colheita de noz pecan começa. Os pés de nogueira carregados apontam para uma safra histórica no país. A estrutura, ligada a um trator, agita as árvores e as nozes caem. Segundo estimativas do setor, mais de 3.000 pessoas são empregadas no período da colheita. A espécie exótica encontrada nos Estados Unidos e no México também encontrou no sul do Brasil as condições climáticas adequadas. Ela é uma planta subtropical, de clima subtropical, né? Ela precisa dessa alternância de climas, frio e quente. A noz pecan é considerada uma ótima fonte de fibras e minerais, com propriedades antioxidantes, que ajudam a reduzir o risco de câncer e doenças do coração. Cada nogueira costuma levar de 7 a 10 anos para dar frutos em quantidade e qualidade suficientes para a venda. De mais de 9.000 hectares no país, quase a metade ainda não chegou à fase comercial. Em outras palavras, se a safra de agora já está sendo histórica, imagine quando mais 5.000 hectares produtivos entrarem nessa conta. Hoje, a produção desse tipo de noz abastece o mercado interno. Com o crescimento, o setor está de olho no comércio internacional. Temos hoje ações vinculadas ao Ministério da Agricultura para a abertura do mercado chinês. Paralelamente a essas ações, a Confederação Nacional de Agricultura tem promovido rodadas de negociação para aproximar os possíveis compradores internacionais dos produtores brasileiros. A safra da noz pecan deve durar aproximadamente 45 dias e muito em breve chegará na mesa dos brasileiros. Agora chegou a hora de passear com o mundo cooperativo. Em Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, a praia deu lugar a outro roteiro turístico. As abelhas são a atração da vez. O apiário local possui várias espécies e vem fazendo sucesso com o turismo pedagógico. O roteiro turístico de Camboriú ganhou mais um diferencial para quem gosta de se aventurar na natureza. É o apiculturismo. A meliponária da colina, localizada no Morro do Encano, cultiva há 8 anos apiários de abelhas sem ferrão. Aqui na nossa propriedade, a gente cria hoje 9 espécies de abelhas sem ferrão. E no Brasil, pasmem, a gente tem 300 espécies, então é uma quantidade bem grande para quem achou que tinha apenas uma, né? Dessas 300, 30 são nativas aqui do nosso estado de Santa Catarina, né? Então aqui na propriedade a gente tem atualmente 9 e pretendemos, né, com o tempo, trazer mais espécies para as pessoas estarem conhecendo e a gente resgatar esse conhecimento que foi perdido, né? Esse conhecimento que é tão importante para a nossa própria sobrevivência e dos seres vivos. O foco da propriedade é incentivar o turismo pedagógico com um pouco de história e cultura da apicultura, além de mostrar a importância das abelhas para o meio ambiente. A propriedade ela está destinada ao turismo pedagógico, né? Tanto trabalhar com a parte de crianças, na parte de consultoria também. Quem quiser conhecer e ter abelhas em casa e saber como cuidar, a propriedade também vai dar esse apoio. Trabalho em equipe, sustentabilidade, cuidado com o próximo. Essas são algumas das lições que as abelhas ensinam aos visitantes. Exemplo que a educadora Alexandra levou para casa. A caixa de abelhas é um instrumento de ensino para a família. Fiquei muito encantada com as abelhas que ela tinha aqui. Conversando com ela, nós concluímos que poderia sim ter uma abelha na área urbana, já que eu moro na área urbana da cidade. E eu comprei então uma colmeia de jataís, que é uma abelha bem sociável, né, bem dócil. Nós colocamos lá no jardim, onde a avó e o vô cuidam diariamente, eles têm muito carinho, o jardim é muito florido.
E além disso, eu tenho um gurizinho de 11 anos, então como mãe, como educadora, eu vejo muito a necessidade de a criança conhecer de onde vem o mel, de onde vem realmente o alimento que nós colocamos na mesa. Algo que inspirou muito a nossa trajetória aqui no sítio foi uma frase que desde a minha infância eu via no sítio do meu avô, no Rio Grande do Sul, que era a seguinte: faça alguma coisa antes que a natureza morra. Então eu acho que a criação de abelhas sem ferrão, que é dominada meliponicultura, é muito interessante nesse sentido. A gente está fazendo muito mais que alguma coisa para a conservação da natureza. Intervalo, já voltamos com o Mundo Cooperativo. Como fica o tempo neste mês de maio? Para responder a esta pergunta, eu convidei o Hugo Ramos, ele que é meteorologista do INCAPER e está aqui no estúdio com a gente. Ei, Hugo, bem-vindo ao programa. Prazer é todo nosso, como sempre, a gente está sempre à disposição para falar um pouco mais sobre o tempo no Espírito Santo. Me diga lá, de bate pronto, como fica o tempo neste mês de maio? Então, o mês de maio é o segundo mês de transição, né? Entre o verão quente e chuvoso, que terminou, né, no trimestre de janeiro, fevereiro e março, e o segundo mês já se avançando, já chegando ali no meio do ano, né, no trimestre do inverno. Então, essa época é muito comum ainda, né, já ter menos, a frequência menor de eventos que a gente chama de verão, né, aquelas pancadas de chuva de forte intensidade. Agora também já há uma incursão maior das massas de ar polar, no caso, né, as frentes frias com massa de ar polar que causam quedas nas temperaturas. Essa época também já começa a ocorrer já os primeiros eventos de nevoeiro, principalmente nas regiões serranas e algumas áreas de vale. Também, né, existe a expectativa, né, de alguns dias aí de ocorrência de veranicos, né, que são dias consecutivos sem nenhuma nuvem, sem chuvas no estado. Então, essa época agora existe essa gama, né, de condições meteorológicas, o que acaba aí influenciando na variabilidade da redução, né, da gradativa das chuvas e também da redução das temperaturas. Se a gente comparar com maio passado, vai ser bem parecido com o do ano passado? O comportamento nesses 2 últimos anos ele está bem semelhante, né? A gente teve, digamos assim, se a gente for um pouquinho mais longe, né, tivemos o começo da década com chuvas muito intensas, tivemos aquela estiagem entre 14 e 17 e desde 2018, né, o comportamento meteorológico já está se aproximando um pouco mais da normalidade. Lógico, se a gente for focar mesmo nesse ano, né, 2021, tivemos 2 situações atípicas no verão que, de fato, uma acabou compensando a outra. Já que no mês de janeiro tivemos quase nenhum volume de chuva e no mês de fevereiro, né, grandes volumes de chuva que, digamos assim, tivemos acumulados bastante significativos. No mês de março, para o fechamento do verão, tivemos chuvas irregulares e o calor e o tempo abafado, né, que normalmente é observado pelo capixaba. Ô Hugo, e por que a gente está tendo essa onda de um ventinho gelado aqui na nossa capital? Isso vai persistir? É aquele famoso vento sul, né, que o capixaba já conhece. Logo através das passagens das frentes frias, ela não está atingindo ainda em cheio o estado, né? Ela está passando pelo litoral e os ventos mudam de tal forma, né, que esse vento, né, que normalmente sopra de quadrante sul e sudeste, ele contribui principalmente, né, para esse ar um pouco mais fresco. Né? Se a gente for observar nas últimas semanas, né, principalmente nessa agora, esse ar um pouco mais gelado, trazendo um pouquinho dessa umidade, favoreceu aí um aumento das nuvens, né? As temperaturas elas não baixaram tanto, porém aquele vento já dá uma sensação de um pouco mais frio. Esse mês de maio, aqui no Espírito Santo, se compara a situação de outras partes do Brasil também, principalmente de regiões produtoras? Se a gente for levar num contexto diferencial, a gente está, digamos assim, no final da atuação do fenômeno Laninha, que é o resfriamento das águas do Pacífico Equatorial. Aqui no Brasil, normalmente ele associa com eventos de seca, tanto na região sul do Brasil, parte da região nordeste e também da região amazônica. Isso tem sido observado, né, nas últimas análises aí das previsões climáticas. Já para o Espírito Santo, ele não tem tanta influência
do regime de chuva. Porque a gente está ali no meio, né? Na verdade, a gente já está na porção oposta, né, do país ali. A gente fala, né, que o Espírito Santo é o pé direito no canto do Brasil, e ele tem algumas especificidades que acabam não se associando diretamente a esses fenômenos. Mas, né, de modo local, se a gente for levar em consideração mesmo a nossa principal cultura, que é o café, a gente já está perto do período da colheita, né? Esse mês de março marca aí o início da colheita do café no Espírito Santo. Então, esse, digamos assim, um tempinho mais seco, né, que tivemos aí no final de abril, ele é um pouco favorável. Lógico que se houver um aumento da umidade nesse período, pode ser que acabe ocorrendo ali a propagação de alguma doença que pode, digamos assim, mofar o fruto de café. É isso que eu ia perguntar. Você tem uma previsão um pouco maior do que a nossa. Se a gente pegar a previsão de chuva para os próximos dias, nesse início de colheita, ou não? Vai ser um início de colheita tranquilo, se não tivermos interferências externas? Então, né, de acordo com a análise da equipe de meteorologia do Incapé, esse começo, né, do período da colheita do café, ele vai ser um início bastante favorável, justamente em função da redução das chuvas. Né, para os próximos dias está previsto, digamos assim, um tempo um pouco mais aberto, com exceção, né, do final de semana, que teremos ali uma outra frente fria, porém, ela não deve resultar em chuvas, mas porém ela vai deixar o tempo um pouco mais fechado, né, pode haver uma garoa em algum ponto do estado, mas que não vai comprometer a atividade em si. Lembrando que o Hugo está falando, mas tudo pode acontecer e tudo pode mudar, tá? Isso são previsões. Agora, Hugo, os nossos amigos agricultores que estão acompanhando a gente também querem saber de chuva. Há previsão de chuva para esse mês de maio para alguma região produtora nossa, tirando a Grande Vitória, as regiões produtoras? Bem, se a gente levar num contexto geral, o mês de maio, né, as chuvas, normalmente de acordo com a climatologia, eles se concentram mais no litoral. Justamente em função dessa presença de umidade. Então ali toda a faixa litorânea do Espírito Santo, incluindo a região metropolitana, ainda tem alguma chuva. Já para o interior do estado, a tendência é que os volumes de chuva sejam bastante menores, assim como é abril, né? Se a gente for fazer um comparativo. Mas nessa época agora são esperados um volume de chuva muito menor em relação ao mês de abril, então não vai atrapalhar, digamos assim, o andamento, né, dos tratos culturais de algumas culturas. Mas, como eu te falei, já tem outras culturas que já estão na fase de colheita. Temos também já cultura de inverno, né, que também já são disponíveis no mercado. E como você mesmo frisou, né, a gente sempre recomenda que os nossos agricultores acompanhem diariamente a previsão do tempo, porque caso haja qualquer tipo de oscilação, né, eles podem aí fazer os seus tratos culturais justamente, né, para ter um manejo melhor dessa cultura, protegendo aí de eventuais chuvas. Você falou da previsão, a previsão está disponível no site do Incaper, a previsão também está disponível no nosso portal, no Sim Notícias, que você acompanha em simnoticias.com.br. Mas aí vem uma dúvida, de repente o Incaper emite um alerta meteorológico, com quanto tempo vocês ficam sabendo de que as condições vão virar e conseguem emitir esse alerta, Hugo? Hoje, o Serviço de Meteorologia do Incapé dispõe de modelagem computacional que a gente consegue fazer previsões de até 7 dias. Ao longo desse período, a gente consegue observar condições meteorológicas que podem desencadear justamente, né, em alguns tipos de desastre. Por exemplo, agora vai ser muito comum a gente verificar a questão do nevoeiro. Agora ainda no mês de maio não, mas no mês de junho a gente tem a questão do risco de geada. Então a gente consegue observar essas condições, a tendência dessas condições com um prazo, né, de 5 até 7 dias. Mas lá no nosso site, né, está previsto aí, a gente coloca a previsão de até 5 dias para dar uma margem de segurança, uma vez que, né, o processo de previsão do tempo ele pode mudar à medida que a gente vai analisando e vai avançando ao longo dos dias. Então, assim, com 5 dias a gente já observa alguma situação mais segura, com 3 dias a gente começa a emitir os avisos caso essa situação persista. E quando chega, né, com 3 dias de antecedência, é um nível de segurança, num primeiro momento adequado. Lógico, você vai depender de acordo com a situação. Por exemplo, para um conglomerado urbano, uma chuva intensa, às vezes você não consegue dar uma resposta um pouco mais adequada. Mas você consegue se preparar para que, caso aquele fenômeno ocorra, né, as pessoas já tenham mais ou menos ali
uma forma de minimizar os impactos causados por esse fenômeno adverso. E qual a eficácia de um aviso meteorológico? Se fosse um medicamento, qual que seria a eficácia? Quantos % de chance dele realmente acontecer? Como a gente, né, tem esse horizonte... Apertei agora o Hugo, sem querer. A gente tem esse horizonte e se a gente for buscar os últimos avisos meteorológicos, a única diferença, digamos assim, é o ponto onde vai ocorrer. Que às vezes, assim, há uma ocorrência de uma chuva forte. A gente já emite os avisos com essa antecedência e, digamos assim, eu não tenho, digamos assim, os dados de avaliação agora, mas a gente pode colocar com certeza, de todos os eventos meteorológicos, apenas 1 ou 2. A gente já emitiu 5 avisos com algumas atualizações. Então aí a gente tem mais ou menos ali em torno de 70%, 80%. Lógico que também há fenômenos meteorológicos que os modelos de previsão do tempo não conseguem, digamos assim, captar, que eles se desenvolvem muito rápido, né? Uma nuvem de tempestade que se forma numa parte central da região serrana do Espírito Santo e só ela causa, né, queda de granizo, vendaval, e esse tipo de fenômeno, né, a capacidade de processamento ela é muito mais alta. Por isso que às vezes pode haver sim, né, um nível de antecipação que pode ser prejudicado. Hugo Ramos, meteorologista do INCAPé, muito obrigado pela participação. Queria aproveitar aqui e agradecer toda a turma da meteorologia lá do INCAPé, que está sempre disposta a vir aqui nos explicar um pouquinho sobre esse universo da previsão do tempo. Lembrando que no dia 18 sai o novo boletim do monitor de seca e a turma já está ciente de que vai voltar aqui, seja o Hugo ou alguém da equipe, para poder falar para a gente como anda a situação da seca aqui no Espírito Santo. Hugo, obrigado mais uma vez. Convite aceito e com certeza, assim quando o mapa estiver pronto, a gente vai dar um panorama já para os capixabas aí, para conhecer, né, esse processo de acompanhamento da seca. Obrigado, Hugo. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para rever o programa, você já sabe, é só acessar o portal Sim Notícias em simnoticias.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá! Tchau! Invista no Sicoob. Saiba mais em sicoob.com.br/para todos.